Olá, quero compartilhar um pouco da palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Palavra do Senhor. Esse versículo Deus tem falado no meu coração e eu quero compartilhar com você. Uma palavra que Deus deu ao apóstolo Paulo e ele ministrou o coração da igreja de Corinto, mas é uma palavra muito atual, muito pertinente para nós hoje. Se eu pego esse versículo isolado, eu só vou falar de grandeza, posso falar só de grandeza e daquilo que move o meu coração, daquilo que aspiro, no sentido de o extraordinário, o sonho, o projeto, a bênção, a vitória. E não deixa de ser, até porque Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é o Senhor da vida, Ele tem o melhor para nós. O próprio Cristo, que é Deus encarnado, Deus revelado entre nós e na história, Ele propõe a nós uma vida e vida abundante. Nesse sentido, é a prosperidade que vem de Deus, o bem-estar, a paz, o sentido para a vida, a maior riqueza que podemos ter e aspirar é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é extraordinário. Isso é algo que não dá para comparar com nenhum outro tesouro terreno. O versículo lido, ele está dentro de uma porção bíblica, que é o capítulo 2 de 1 Coríntios, que fala sobre a verdadeira sabedoria. O apóstolo aqui, ele retrata, ele descreve, ele fala sobre um conhecimento, essa sabedoria, que o ser humano não tem controle, que o ser humano não tem, vamos dizer assim, esse conhecimento pleno, ou melhor, ele fala de algo oculto a ser revelado pela ação do Espírito Santo. Quando ele diz nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda penetrou o coração humano, ele está falando de algo novo. E esse algo novo é o Evangelho, é a vontade de Deus, é o projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida. Nesse sentido, ele cria uma expectativa e ao ler o texto bíblico, nós percebemos então que essa sabedoria ela é revelada e encarnada no próprio Cristo. E só é possível conhecer através do mover, da revelação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre o nosso entendimento, é o Espírito Santo que nos atrai, que nos aproxima de Deus, é o Espírito Santo que nos dá a conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, esse novo de Deus é fascinante, é atraente, é extraordinário. Esse novo de Deus é poderoso, esse novo de Deus é libertador, é vivificante. Nem olhos viram. Significa que Deus tem algo melhor para nós. E na verdade a vida que Ele tem para nós é uma vida liberta do pecado, é uma vida de fato de paz, não a paz que o mundo dá, dos prazeres, do momento, que mais é uma alegria, um contentamento momentâneo, do que de fato a verdadeira paz e felicidade. Portanto, o que a palavra traz para nós através do apóstolo Paulo é que Deus tem um projeto, algo maior, algo que somente o Espírito Santo pode nos dar a conhecer. E essa revelação é resultado de uma relação de fé. Não por acaso as Escrituras Sagradas dizem que sem fé é impossível agradar a Deus, ter um relacionamento com Deus. Portanto, claro, pode ser aplicado em outra área da vida? Pode. Mas eu preciso entender de que o centro aqui, ele está falando de uma sabedoria, de um conhecimento que nos leva a entender
de que a vida não é uma soma de acasos ou loteria, mas que a vida ela tem um propósito, ela é resultado da ação soberana de Deus e de que ela tem um prazo de validade e no tempo do fim, no juízo final, teremos que prestar contas. Portanto, saber qual é esse novo tem a ver também com perguntar pelo sentido da vida. Qual é a razão de existir? Qual a origem da vida? Quem criou todas as coisas? E por mais que tenhamos vários questionamentos, vamos esbarrar em um limite. Se a gente percorrer a ciência vai falar do Big Bang, de uma explosão cósmica que teria dado origem dentro de um processo ao planeta, ao universo, ao cosmos, enfim, ao que nós conhecemos como mundo criado. Porém, quem provocou essa explosão? Ou seja, por mais que o homem, enquanto razão, enquanto ciência, se proponha responder os questionamentos essenciais da existência, da vida, da origem da vida, existe sempre um limite, que somente Deus responde ou preenche, dá sentido. Trazendo para aqui esse conhecimento de Deus, que é justamente Cristo veio e morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado e nos reconciliar com Deus. A vida começa e termina em Deus, porque Ele é o Senhor de vivos e mortos, o Senhor de todas as coisas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Significa que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus e só é revelada pela ação do Espírito Santo de Deus. É preciso, de fato, entender que a fé reveladora, a fé que nos conecta com Deus, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, o melhor de Deus, nesse sentido, posso afirmar, está por vir, no sentido de que Deus vai nos revelando no caminho por meio da sua palavra o que Ele tem e o que Ele quer para nós e através de nós. E então aprendemos a dar graças nas pequenas conquistas e nas grandes conquistas. E aprendemos a descansar no Senhor, entendendo que porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Esta palavra, ela traz para nós justamente a seguinte mensagem: o conhecimento e a sabedoria humana, diante da verdadeira sabedoria, a sabedoria revelada pelo Espírito de Deus, que é quem somos, seres criados por Deus. Para que fomos criados? Para a glória de Deus e desfrutá-lo eternamente. Ou seja, fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Porém, o que aconteceu? Que o mundo veio a mergulhar em corrupção, pecado, sofrimento e miséria. E aí, essa sabedoria, esse conhecimento só é possível pela fé em Jesus Cristo. Resultado da ação do Espírito Santo de Deus. Quando você ouve a palavra, o Espírito Santo é quem abre o entendimento. O Espírito Santo é quem toca o coração. O Espírito Santo é quem desvenda os olhos. O Espírito Santo é quem descortina o plano de salvação. O Espírito Santo é quem espelha, nos mostra que somos mortais, finitos, sim, e que temos que dar conta a Deus do que nós fizemos, do que nós somos, na verdade, da nossa trajetória, daquilo que plantamos e daquilo que colhemos como resultado de uma trajetória de escolhas e decisões. Nada foge do controle de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ainda chegou ou penetrou o coração humano que Deus tem preparado